Então, eu faço sempre o advogado do diabo aqui, Pri, que é pra eu incitar o debate, pra botar lenha na fogueira. Fica pentelhando, a verdade é essa. Pentelhando, e também pro chat, né? E aí o pessoal xinga, você passa pano, ou então às vezes, você é corneta e tal. Mas é o meu papel. Nunca tá bom. Nunca tá bom, Tá né? tudo certo. E tá tudo Faz bem. parte. Tudo bem. Eu tô de bem comigo mesmo. Mas o fato será que ele não deu... Será que ele deu aval pra essas saídas todas ou foi um negócio imposto pra ele? O do William Gomes é a informação que ele deu aval. É. Ele foi questionado e ele falou, não vou utilizar, braço. Mas assim, Cara, o aval, ele é complicado. Mas, por exemplo, uma informação que a gente tem é que o próprio Luciano era um cara que poderia sair. O Luciano é um cara que ele gosta muito. E ele foi e sentou com o Luciano. Falou, cara, você é muito importante pra mim. Quero que você fique. Então, assim, não sei se ele dá o aval ou não. Mas alguma coisa ele pode fazer. Se ele quiser muito que a pessoa fique, não é? Eu imagino que ele pode chegar no Casares e falar, pô, não vende. William Gomes, você não tá jogando, mas eu preciso de você, entendeu? Assim como ele fez com o Luciano. Então... não acho que é questão de aval ou não, porque se o São Paulo for quebrar amanhã, o Zubeldia não interessa o que ele pensa, né? O que importa é o São Paulo sobreviver. Mas nessa situação inteira que a gente vê que como foi tratada essa reformulação no fim do ano, eu acho que ele teria plenas condições de falar que ele concordava ou não. Não que vão seguir, né? Mas... E assim, também, a galera que sai, né? Tirando ali Nestor, Rato e o Eric... Não jogava muito com ele também, né? Não tô me lembrando de outro que jogava. Acho que eram esses que... Michel Araújo, né? Eram meio que de segundo tempo, de entrar, mas também não eram os craques. Só que também chega a conta, né? Porque o São Paulo hoje sofre um pouco pra fazer as substituições. Mas você acha que dos que saíram... Eu sempre falo aqui... claro, pejorativamente, né? Se sair todos, se juntar todos, não dá um. O Rato ajudou. O Nestor em algum momento foi importante e tal. O Moreira... faz falta, mas ele se lesionava muito. Mas assim, de todos que saíram, quem que faz falta? Cara, eu não acho que é uma questão de fazer falta... Qualidade? Cara, é que assim, vamos supor, hoje, saiu Longo, saiu... Quem que era o outro, gente? Do meio? Que saiu há mais tempo, tipo Gabriel Neves, aí lesionou todo mundo, lesionou o Alisson, lesionou o Pablo, lesionou o Luiz Gustavo. Você ter esses caras, eles não fazem diferença no cenário perfeito, mas aí começa a fazer diferença, tanto que muito se falava, vende o Bobadilha, Luiz Gustavo, rescinde o contrato, Marcos Antônio, ninguém gosta, manda embora. Só que precisa, entendeu? No mundo ideal, no mundo de todo mundo bem, todo mundo jogando bem, todo mundo sem lesão, não precisa, né? Porque aí tem 1, 2 ali que são as opções para vir do banco. Mas conforme a temporada vai passando, você tem que ter alguém, bom ou não. Não dá, o São Paulo não tem condição de ter 3 times bons, 3 times de craques. O time titular, o segundo time e o terceiro de base, todo mundo muito bom. O que foi? O que aconteceu? Superchat. Não, o pessoal se supera, desculpa. O Cid é cortou querido. Mas assim... Mas você entendeu o que eu quis dizer? Não, entendi. Tipo... Mas assim, será que assim... E aí eu acho que também, claro, passa pelo Zubeldia, mas eu acho que até também mais pela diretoria. Nessa quantidade de gente que saiu, que você vai ter que ter reposição, porque são 3 campeonatos longos, né? Brasileiro principalmente, né? São muitos meses. E com o elenco do jeito que tá, a gente já falou várias vezes no Bom Dia, em outros programas, que não dá pra jogar esses 3 campeonatos com o que tem. Só que eu acho que o torcedor, ele quer muito ver o pessoal da base suprindo. Uhum. E aí, ao mesmo tempo, a gente tem um dilema, porque a gente acaba não vendo treino, a gente não sabe como é que é. E aí eu sempre lanço essa pergunta aqui. Será que essa molecada toda da base, ela tá pronta no sentido dos treinos do dia a dia, pra ele chegar e falar assim, eu vou colocar, ou é só simplesmente uma questão dele, dele falar, eu não uso? Porque ontem a gente teve uma parte da resposta. O Lucas Ferreira entrou muito bem no jogo. E deu o recado, né? Deu o tipo recado. assim, dá uma moral pra Mas ao mesmo tempo, o Matheus Alves, por exemplo, e não é uma crítica ao jogador, porque isso faz parte da evolução de cada um, tá? Não entrou tão bem. Não entrou tão bem. Tá tudo bem. Mas é um bom jogador. É um bom jogador. E é sobre isso, entendeu? Porque senão ele nunca vai conseguir ir bem. O Lucas Ferreira foi um ponto fora da curva, talvez a gente possa dizer, e até o Rian, né? Que o primeiro jogo que ele entra contra a Portuguesa, ele faz um gol, assim, com muita categoria. Coloca pontos pro São Paulo. O jeito que ele coloca, que ele coloca a bola é foda. Que ele posiciona o pé pra finalizar, é um jogador de muita qualidade. Ficou muito ruim.
Eu não vi, na hora foi Não, falta produção. escutou? Ai, que bom. Mas depois eu pego o corte aí. Ficou ruim. Ah, até perdi o raciocínio Já agora, teve né? um do debate hoje, né? o Rian. Não, mas deixa eu falar um negócio rapidinho que eu esqueci de falar, né? Por exemplo, antes de você perguntar de novo. Ontem era um jogo que um jogador que ninguém mais gostava, tal. Mas, por exemplo, naquela substituição do Ferreira, seria o Eric, por exemplo. Poderia. Né? Que não é craque e tal, mas pelo menos você minimamente mantém o seu time. Tem opções hoje também, mas ele gostava do Eric. Faria mais sentido, ele ia fazer um gol, talvez não, ia perder a bola no ataque, talvez. Agora, tipo, prejudicar diretamente no resultado, eu acho um pouco difícil que ele fosse fazer. Ali era o William, né? Tem um outro. Um outro cara que faz mais falta ainda. Como ala. Nem como ponto, como ala? como ala. Ali, dá pra colocar os 3 zagueiros, povoar o meio campo. Reinaldo. Não. King Mas na nada. esquerda? Na esquerda? Rodrigo Nestor. Como ponta e ala? Não, como ala esquerda ali. Ah, dá pra fazer. Dá pra fazer. Pode ser. Mas não assim, sei. o ponto você falou do Eric, né? O meu ponto com a questão do Eric, qual foi? Qual deles? Cadê? E o Kaique ali. Kaique, segundo o Gabriel Sá, sim. É. O Eric, se entrasse, né? Ele ia fazer isso aí na arquibancada mesmo. Mas, sério. Mas como é bom puniria? Não dá pra levar a sério aqui, né? Não dá. Não, mas não é. Não dá, não tem como. Mas a Comebol puniria o Eric? Cara, eu acho que é uma questão mais de lei, né? Porque seria uma questão mais das leis do Brasil, né? Pô. Eu não sei nos outros países, numa competição Comebol sendo no outro país, como é que seria, mas no Brasil seria um problema. O time nessa situação, os caras fazendo piada, né? É, Não, mas brincadeira, a né? questão do Eric, a questão do Eric, mais uma vez que eu reforço aqui, é o seguinte. Reforça, vai, Chacum. Vamos lá. O Eric, ele teve o Campeonato Paulista inteiro de chances, teve 8 jogos que ele foi acionado. E o Lucas Ferreira pouco. Terminou o Campeonato Paulista, o Eric saiu. Não presta mais, não serve mais. E ele teve chance. Ele foi utilizado. Aí o Lucas Ferreira, que poderia ter sido mais utilizado, estar mais pronto, mais inteiro, quem sabe mais lapidado para num jogo contra a Alianza Lima ter feito um dos gols e o São Paulo ter vencido, a gente estaria com outro discurso. Não foi utilizado e agora vai ter que ser a solução. Ou o tempo para base. Paulinho. Por que não ganhou alguns minutos no Campeonato Paulista? Henrique Carmo... Henrique, mas o Henrique pra mim é o NPC. Não, mas... Sabe o GTA, você tá jogando, você tem um Mas personagem aí principal, é o cara que tá sacando dinheiro, é o cara que tá pegando um O ônibus. Henrique é um surto coletivo. Mas não. Parece que ele é de Mas mentira, pô. nesse caso eu dou razão. Só esse caso. Porque ele não tinha renovado o contrato. Mas E renovou. aí... Não, agora recente. No Paulista ainda não. Aí você coloca ele pra O Alves jogar, não tinha, e ele tava sendo relacionado. que era errado. Então, mas meu aí ver. você define o critério. Não, então, tá errado pra mim, né? Pra mim, eu acho que tá errado. Porque assim, o cara não renova, não tem que jogar. Que ele vai pra uma vitrine, depois vem outro clube, o cara assina com outro e você dança, né? Agora, concordo. Ele tinha que ter usado mais a base. Ele tinha que ter testado essa molecada no Paulista pra justamente agora, quando a gente precisa de alguém, não ter que ir pro mercado contratar bagre, porque o São Paulo não vai ter dinheiro pra contratar cara grande, né? Saiu esse papo aí mas a patrocinadora vai trazer uma outra... Aí é o Thiago Mendes. Aí, Pô, não, aí não dá, mano. parou. Aí não dá, pelo amor. Que é bom jogador, mas, pô, tem... Não, mas não Não é um precisa super vir, reforço, não. né? Fica Isso. lá, né? Reforço, pô. Seria o de bala. De bala seria o nome. eu vi um cara... que não tem o S no nome, aí pode ser um problema. De balas. Eu vi um cara falando assim, eu justificando do William Gomes, né? Que ele poderia ser uma opção ontem e tudo mais. Então lá, o William Gomes é o Messi agora. Falei, então, porra, precisa do Messi? Então, se não é o Sim. Messi, não serve. Messi é melhor da história. Eu queria, né, porra? Não, seria uma boa, mas assim, o ponto independentemente de... Até alguns amigos estão falando que o Henrique já tinha renovado. Eu não lembro. Mas independente disso ou não, eu acho que assim, tem que se ter uma política que o São Paulo diz que tem, que assim, não renovou, não joga. Beleza. Agora, dito isso, como falaria o Ilcinho, você tem ali uma série de jogos que você poderia usar a base, né? E nós estivemos lá em Brasília nesses jogos onde a gente imaginava que eles jogariam. Só que aí a água bateu tanto na bunda
que ele precisou usar o time titular pra não perder ponto. Precisou. Porque errou nos outros jogos anteriores. Não, porque é teimoso, foda-se. Usa o time reserva contra o Velo Clube, dane-se. Usa a molecada. Ah, perdi. Foda-se, pô. O planejamento tá sendo seguido. Então, ponto. mas aí que tá. Se o cara... Aí uma pergunta pra você, Pri, também. A gente iria entender se ele pegasse e falasse assim, não, o planejamento é esse, vou botar a base e dane-se. Mas e no dia a dia? Será que a diretoria respalda o cara pra ele fazer isso? Porque de repente, assim... Pra colocar a base? Pra ele colocar a base num momento lá do Paulista que precisa ganhar. Cara, eu acho que nesse caso, se não é esse o discurso, então de fato é muita falta de transparência. Porque o discurso sempre foi de vamos ter um ano onde a gente vai segurar, né, tudo ali do financeiro e vamos precisar usar a base. Não à toa, e nós aqui, diretoria, estamos investindo lá na base, né? Estamos pensando em maneiras de resolver, inaugurando refis. Isso é um indício de que você sabe que você vai ter anos de vacas magras, mas você tem uma das melhores bases do mundo, pelo menos um dia foi. Então, vai vir dali a solução. Então, assim, se não tivesse respaldo, aí também já não entendo mais nada. Só que a gente não tá lá pra saber, né? Esse que é o problema, a gente não tá lá pra ver o que é que acontece. E você falou isso, né, de ele não testou e segue não testando. E, cara, eu sigo com a mesma opinião do Campeonato Paulista. Acabou o Campeonato Paulista, passou um mês e meio, sei lá. Não tem nada pra extrair do São Paulo esse ano. Nada. Absolutamente nada. Ó, eu vou dar argumentos a favor e argumentos contra a questão do Zubeldia. Tá? A favor, e aí metade vai me xingar e metade vai me xingar também. Mas são fatos. São fatos, tá? Eu acho que houve evolução tática em alguns pontos do time. Eu acho que a defesa ficou mais sólida. Ontem foi um vacilo absurdo. Falhas individuais de posicionamento também. Claro que a derrota, né? O empate ontem, pra mim, tá na conta do Zubeldia. Pela alteração que ele fez ali, que matou o time, e ele demorou muito pra mexer de novo. Percebendo que demorou pra perceber que não tava funcionando. Aí ele mexe aos 40. Então tá na conta dele. Mas, ontem tem falhas de posicionamento na zaga, porque o principal pilar da defesa, que é central ali, que é o Arboleda, saiu. Aí entra o Juan, não tá tão entrosado. Eu não tô justificando o empate não, mas são fatos que aconteceu. Caramba, evaporou rápido, hein? Então, assim, teve isso. O sistema defensivo, ele tá mais protegido. O São Paulo tem uma evolução tática, assim, na questão das dobras das laterais. Que para alguns, ontem foi o caminho da derrota, mas eu não acho que foi. Funcionou muito bem a dobra de lateral com o Ferrarese e o Lucas Ferreira. Funcionou muito bem. O que não funcionou na esquerda é que o Wendel tá totalmente fora de ritmo. E aí não é... Assim, tem culpa do Zubeldia por ele ter escolhido o Wendel. Mas ele tem lá o cara que era lateral da seleção brasileira. E ele tem outro de improviso, se ele improvisa e dá errado, cai nas costas do Zubeldia, né? Isso são os argumentos a favor. Aí é uma parada que é a falta de elenco, né? A falta, justamente esse planejamento que deu errado. Porque o Wendel não veio pra jogar de ponta. Veio pra isso. Então também você vai pegar o Wendel, colocar na cruz e sacrificar ele? Pô, ele não colocou ele na fogueira depois. Dele, falou, se o cara... Pô, seleção brasileira, não sei o que, experiente, não dá conta, falou, caraca. Não, e aí você falou, eu concordo super, tá, na questão da defesa. Mas aí ontem eu fiquei refletindo, falei, cara, o São Paulo tava muito bem na defesa. Desde o jogo ali do São Bernardo, né? Mesmo que tenha tomado alguns gols, do Palmeiras de pênalti, do São Bernardo que tomou lá e tal, mas tava bem. Mas não fazia. Tirando contra o São Bernardo que fez 3 lá, que o André Silva tirou... Como é que é o nome? Leite de pedra? Leite de pedra, é isso. Tirou leite de pedra e tal. Não entendi o seu gesto. Eu não entendi também. Parecia um torcer alguma coisa. Ele torceu? Tirou leite de pedra. Você torceria uma pedra? Como? Não, o pano de chão. Aí, beleza. Tava difícil de fazer gol, mas tava legal ali atrás. Aí ontem que o São Paulo consegue... Não é que só os gols do Ferreira. O São Paulo criou muitas chances ontem. Aí quando consegue criar a chance, aí leva 2 gols. Então assim, não sei mais. Não sei mais, porque é bom, tá com a defesa boa. Aí não consegue fazer gol. Aí quando consegue fazer gol, leva 2 gols no Morumbi do Allianz Lima. Então assim, sei lá, né? Talvez seja o meio problema, não sei. Porque não consegue achar um equilíbrio entre as duas partes. Ou não leva gol, mas não faz. Ou
faz gol e leva. Cobertor curto, né? Cara, não, assim não dá pra ganhar nada, não dá pra ser campeão de nada, não dá pra ser destaque de nada, não tem como. A Cida fala o que eu acabei de falar. Ela fala, as falas do AT são sempre as mesmas, a base, o Zubeldia, mas não fala quem entrou. Acabei de falar do Wendel, né? Mas pode ser delay do chat também, né? Pode ser que no começo da... né? Mas assim, o fato é isso, Opa, eu acho, chegou reforço aí, hein? Caramba, Chacon, você tá com sede, hein? Calor, mano. Hidratar, importante. Mas o que eu acho é o seguinte, tem pontos sim que o Zubeldia é completamente responsável por isso. Agora, tem alguns pontos que não cabem a ele, mas a galera tá colocando na dele porque simplesmente é mais cômodo achar que tem um culpado único. Então, por exemplo, em alguns jogos recentes, jogadores foram mal, né, também. O Caleri é um cara que eu gosto demais, o Caleri tá mal. Não vou nem falar da bola na trave, porque aquele é o Caleri e o Luciano tá um negócio assim... O Luciano eu não achei mal ontem, não. Ontem ele não foi mal. Eu não acho que ele tá mal. Pá. Eu gosto do Luciano, só que ele é Você gosta do Luciano? Então, ninguém Não sei sabe, se mas já eu mencionou gosto um pouco isso. dele. Nossa. Um pouquinho. Parece muito Bem bom. pouco. Mas o ponto é, ele era o cara de ajudar na hora, né, do afogo. E ele tá difícil agora também. Mas também, ele e o Caleri, nesse momento, não estão fazendo os gols que eles costumavam fazer, né? Só que o Caleri, pra mim, tá muito pior que o Luciano. Com todo respeito ao Caleri, eu amo ele, mas tá muito pior que o Luciano. Tá. Só que aí você tem o seguinte também. Não dá pra gente desconsiderar, e de novo, tem gente que vai entender isso como, tá passando pano pro Zubeldia. Mas, cara, não dá pra desconsiderar que você não tem o meio de campo titular. Você não tem o Pablo Maia, que é o principal marcador do time. Você não tem o Lucas, que é a principal válvula de escape. E você não tem o Oscar, que é o principal armador do time. Você não tem. Aí cabe a gente discutir. Pô, testa o Matheus Alves, testa uma outra função, põe outros jogadores. Sim, concordo totalmente. É que eu acho que assim, a coisa não pode ser simplesmente polarizada a ponto da gente falar assim, ou você é contra o Zubeldia 100% e não tem nada que funcione, ou você é a favor do Zubeldia 100% e tem que passar o pano pra tudo que ele fizer de errado. Sabe? Eu acho que assim, a gente pode tirar aspectos positivos e criticar os negativos, porque tem coisa também que dá pra você tirar. O São Paulo fez um jogo muito ruim contra o Sport em casa, na estreia do Brasileiro, apático e tal. Contra o Tajeres, não acho que foi um jogo ruim. O São Paulo poderia ser mais agressivo. Mas não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. Não convenceu ninguém. Não foi um jogo assim que você fala, cara, encheu os olhos, São Paulo, olha que São Paulo. Não, mas não foi um jogo... Mas na época do Tele era assim mesmo, né? Eu não sei, não acompanhei. Não acompanhei a época da era Tele, não. Poxa vida. Mas era assim nessa época, né? Mas o ponto é isso. Eu acho que assim, ninguém tá feliz com o trabalho do Zubeldia como um todo. Eu só não acho justo que todas as coisas que aconteçam de errado sejam atribuídas ao Zubeldia e os outros saiam ilesos de críticas. Esse é meu ponto. Você não pode deixar ilesa a diretoria, você não pode deixar ileso alguns jogadores. Cara, tem azar também. Teve azar de ter lesões de novo, de um monte de gente. Não, o próprio Palmeiras, azar, erro humano, né? Não que o São Paulo fosse classificar, né? Mas o São Paulo é eliminado por uma parada que não tem nada a ver com o São Paulo, porque naquele jogo foi tudo perfeito, basicamente, né? Deu tudo muito certo. Agora sim, até que ponto essa balança vai pesar contra o Zubeldia? Depende dele. Ele precisa se ajudar. Ele tem que escalar melhor, ele tem que criar alternativas táticas. Cara, o que tem é isso. Não vamos ter o Oscar e o Lucas por um bom tempo. Eu acho que falta uma puta transparência nessa questão, por exemplo, do Lucas. Alguém escreveu aí no chat. Como é que o cara bate o joelho no gramado e fica 50 dias fora? Vazei na câmera aqui, desculpa. Não, tudo bem. Ninguém viu. Então, assim, tem muita coisa errada que não depende só dele, entendeu? Então, acho que o que cabe ao Zubeldia a gente tem que criticar, tem que cobrar e tudo, mas tem outras coisas que outras pessoas têm que ser cobradas e a gente tende a passar pano ou não falar nada, que é mais cômodo, né? Ir para um alvo só.